eu estou livre há exatamente 3 dias, 11 horas e 45 minutos. Não que eu esteja contando. Na verdade, isso é mentira. Eu tô contando. Cada segundo parece um milagre e um pesadelo ao mesmo tempo. Cada tic-tac da liberdade pesa com o que eu sei. E como que não consigo me forçar a contar a ninguém. 3 anos. Esse é o tempo que estimam que eu fiquei naquele porão, segundo os exames de sangue feitos no hospital. O tempo se embaralhou naquele quarto sem janelas, marcado apenas pelo gotejar constante de um cano vazando e pelos passos dele na escada. Aquele gotejo, aquele maldito gotejo. Às vezes eu ficava acordada, contando cada gota, até chegar aos milhares, sentindo minha sanidade escorrer com cada pulso de água. Eu não me lembro quem eu era antes, não mais. O pior é saber que eu lembrava. Nos primeiros meses de cativeiro, eu me agarrei à minha identidade como se fosse uma boia salva-vidas. Eu tinha um nome, eu tinha uma casa, pessoas que me amavam. Eu tinha uma vida. Mas ele não suportava quando eu recitava essas verdades no escuro. Entrava em fúria quando eu sussurrava meu nome real como se fosse uma oração. Você não é ninguém. Ele gritava, socando a minha cabeça, meu rosto, minhas têmporas. Agora você é minha. Nada mais importa. Os médicos do hospital acreditam que eu tenho danos cerebrais graves por trauma repetitivo. As tomografias mostram fraturas antigas no crânio que cicatrizaram sem qualquer tratamento. Manchas escuras no cérebro, onde o sangue se acumulou e deixou cicatriz. Áreas responsáveis pela memória, danificadas além do reparo. Agora, a polícia faz perguntas que eu não consigo responder. Eu tinha família, amigos, um emprego, uma casa. A única lembrança clara que tenho de antes é estar na frente de uma charcutaria, quase derrubando uma sacola de papel porque uma das alças arrebentou. Chovia fininho. Lembro de pensar que devia ter trazido um guarda-chuva. Então, uma mão tapou a minha boca. Um saco na cabeça. O cheiro de produtos químicos. Escuridão. Quando acordei, estava naquele quarto. Paredes de concreto manchadas com substâncias que eu preferia não identificar. Um colchão fino no chão, com cheiro de mofo e coisas piores. Um balde no canto que ele só esvaziava quando o fedor se tornava insuportável até para ele. Uma única lâmpada pendurada no teto, que ele acendia e apagava em horários aleatórios, destruindo qualquer noção de dia e noite que eu ainda tentasse manter. No primeiro mês, eu gritei até minhas cordas vocais se despedaçarem. Arranhei a porta até minhas unhas arrancarem, deixando trilhas de sangue na madeira. Supliquei a qualquer Deus que pudesse estar ouvindo que me salvasse ou me matasse. Nenhum dos dois aconteceu. Ele nunca me disse o nome dele. Nunca vi o rosto dele com clareza. Pelo menos por muito tempo. Não vi. E quando vi, não adiantou, mas eu já chego lá. Ele sempre usava máscara quando descia. No começo, uma simples máscara médica branca. Depois, máscaras mais elaboradas. Às vezes de animais. Às vezes de personagens de desenho animado. A do Mickey Mouse era a pior. Ele usava nos dias em que decidia que eu precisava ser disciplinada. Eu não vou descrever o que isso significa. Eu não consigo. Ainda não. Talvez nunca. Mas doía. Era horrível. Aquela carinha alegre de rato me observando enquanto ele dizia que eu era a obra-prima dele. Uma tela em branco de verdade. Que os humanos deviam ser gratos por viverem vidas cheias de infinitas possibilidades. Uma vez ele não me deu comida por 2 semanas. Só água. No fim, eu estava alucinando, vendo sombras dançando nas paredes. Quando ele finalmente desceu com um prato de espaguete frio, eu chorei de gratidão. Beijei os pés dele. Faria qualquer coisa. Eu fiz qualquer coisa. O mais estranho foi como tudo virou rotina. O terror nunca sumiu de verdade, mas virou algo mais abafado, mais fácil de suportar. Às vezes, ele me trazia livros velhos com manchas de café e capas rasgadas.
Às vezes, sentava numa cadeira de praia e me fazia ler em voz alta, corrigindo a pronúncia sempre que eu errava. Às vezes, deixava um radinho que só pegava estática e transmissões religiosas. As vozes dos pregadores viraram tão familiares quanto meus próprios pensamentos. Quando chegava o inverno, eu sabia pelo frio profundo que se infiltrava pelo concreto. Ele às vezes trazia um aquecedor portátil, mas só se eu tivesse sido boazinha. Aprendi a não tremer na frente dele porque isso o irritava. Aprendi a regular minha temperatura corporal só com a força da mente. Aprendi coisas sobre sobrevivência que nenhum ser humano deveria saber. Parei de perguntar por quê. Parei de implorar para ser libertada. Parei de falar por completo por volta do 2º ano. Para quê? O silêncio virou a minha armadura. Ele odiava isso. Gritava comigo, me sacudia, fazia de tudo para me fazer falar. Mas eu já tinha recuado tanto para dentro de mim mesma que meu corpo era só uma casca vazia. Às vezes, eu me observava de cima, como se flutuasse perto do teto, olhando aquela garota quebrada, com o cabelo embaraçado e a pele esticada sobre os ossos salientes. Os piores momentos eram quando ele era gentil. Quando me trazia um cobertor quente, quando limpava os cortes infeccionados das minhas pernas com uma delicadeza assustadora, quando lia para mim enquanto eu pegava no sono. Aqueles momentos me confundiam, me faziam duvidar de tudo. Síndrome de Estocolmo, disse a psicóloga do hospital depois. Eu chamo de inferno. Então, 3 dias atrás, ele desceu as escadas sem o passo medido de sempre. Estava apressado, agitado, sem máscara dessa vez. E o rosto dele... Eu sei que ele não estava usando uma máscara. Era pele humana, mas sem olhos, sem boca, nem cabelo, sem orelhas ou nariz, sem traços, nenhum. Só uma tela em branco. É tudo que eu lembro do rosto dele. Para de ir. Ele disse, injetando algo no meu braço antes que eu pudesse reagir. Quando a consciência começou a escorregar, ouvi a porta do porão se abrindo de novo. Passos, um choro abafado, outra pessoa. A sua substituta chegou. Ele sussurrou no meu ouvido. Acordei em um banco de praça a 20 quilômetros da casa onde fui mantida. Na minha pulseira de hospital está escrito desconhecida. A polícia tem sido gentil, mas frustrada pela minha incapacidade de dar detalhes. Não consigo descrever o rosto dele, mesmo depois de finalmente tê-lo visto. Mas eu lembro da voz. A forma como suavizava quando ele estava prestes a me machucar. O leve chiado em algumas palavras. O som molhado da boca dele quando se aproximava para sussurrar o que planejava fazer comigo. É estranho como meu cérebro protegeu algumas memórias e apagou outras. A neurologista explicou que traumas repetidos e severos na cabeça podem criar uma colcha de retalhos de amnésia. O seu cérebro sacrificou sua identidade para preservar os seus instintos de sobrevivência. Ela me disse. Às vezes, ainda sinto a dor fantasma daqueles golpes. O zumbido nos ouvidos que não parava por dias. O mundo girando enquanto eu me agarrava a quem eu era antes de tudo escurecer. E ontem à noite, enquanto uma enfermeira checava meus sinais vitais, ouvi uma reportagem no televisor do quarto. Uma garota de 19 anos desapareceu em frente a uma charcutaria, em uma cidade vizinha da que eu estou agora. Eu devia contar tudo à polícia. Eu devia ajudar a encontrá-la. Eu devia estar fazendo algo, qualquer coisa. Mas eu não consigo. Eu fisicamente não consigo. Porque enquanto ele se preparava para me soltar, depois que ouvi aqueles choros abafados lá em cima, inconfundivelmente femininos, jovem, apavorada, ele agarrou meu rosto com uma mão enluvada, apertando até eu achar que minha mandíbula ia estourar. Presta atenção. Ele sussurrou, o hálito quente no meu ouvido. Você vai sair daqui. Vai ficar em silêncio. E se ouvir um retrato falado, se ouvir um rumor de que você está ajudando a polícia a me achar, eu corto a garganta dela, ouvindo uma gravação da sua voz. Ela vai morrer acreditando que foi você quem matou. Ele me mostrou um celular, reproduzindo trechos da minha voz que gravou ao longo dos anos. Meus pedidos, meus gritos, até
Minha voz lendo nas sessões bizarras onde ele me obrigava a ler romances clássicos por horas, até a minha garganta rasgar. Já contei tudo sobre você pra ela. Ele continuou. Como você ajudou a escolher ela, como é minha parceira. Ela acha que você só saiu pra comprar suprimentos. O tom dele era puro entusiasmo. Ela está esperando você voltar. Por 3 anos. Do mesmo jeito que você esperou. Mas o que me mantém congelada, o que eu nunca contei a ninguém até agora, é isso. Quando ele me soltou, ele sussurrou outra coisa. Você foi tão boa. Eu vou voltar pra te buscar. Isso é só um intervalo. E lembra, o sangue dela vai estar nas suas mãos se você falar. Nos meus papéis de alta do hospital, dobrado no envelope que a enfermeira me deu hoje de manhã, encontrei um pequeno bilhete num papel de carta com o desenho do Mickey Mouse. Eu já tô com saudade. A garota nova não é nem metade da diversão. Ela continua perguntando quando você volta. Eu disse que você viria logo, para me ajudar com ela. Tic-tac. Junto do bilhete havia um pendrive. Quando o abri numa biblioteca bem longe do hospital, ele continha apenas um único arquivo de vídeo. 10 segundos de filmagem mostrando uma jovem, vendada, amordaçada, encolhida no mesmo canto do mesmo porão onde passei 3 anos. A marca de tempo no vídeo dizia que tinha sido gravada apenas há 4 horas atrás. Ao fundo, a minha voz. Pedaços de gravações costurados dizendo: "Não se preocupa, eu volto já. A gente vai se divertir tanto juntas. Eu estou livre há exatamente 3 dias, 11 horas e 45 minutos. Mas eu sei que ainda não estou livre. E ela também não está."